capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nós bendizemos o Teu nome nessa noite, Jesus. Nós adoramos o Senhor porque o Senhor é digno, Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler do versículo 13 ao 21. E fique com a sua Bíblia aberta, por favor. Todos encontraram? Vamos esperar mais um pouquinho. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm acontecido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E ele lhes disse: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Irmãos, fique com a sua Bíblia aberta, que nós vamos recorrer ao texto algumas vezes, mas vamos orar uma vez mais? Senhor, é com temor e alegria que nos colocamos diante da Tua palavra, Senhor. Ah, Senhor, a Tua palavra é viva e eficaz. Ela sabe onde é a divisão da alma, de juntas, de medulas e do espírito, Pai. Senhor, nós te pedimos, fala conosco nessa noite, Pai. Nós ansiamos, nós precisamos ouvir a Tua voz. Ah, Jesus, tenha liberdade nesse lugar, Espírito Santo. A casa é tua, esse momento é para o Senhor. Cada um de nós te pertence nesse lugar. Nós não queremos apenas emoções humanas, queremos a glória do Espírito Santo manifesta no nosso meio. E se aprover ao Senhor nessa noite, abra os céus e desce sobre essa casa com todo o teu poder e glória nessa noite, Jesus. Ah, Senhor, e nós desde já te pedimos, Senhor, repreende todo inimigo da palavra, todo espírito de dispersão, seja cativo na autoridade do nome santo de Jesus que é levantado nesse lugar. E nós te pedimos, Senhor, queremos ouvir a voz que trouxe Lázaro de volta à sepultura, queremos ouvir a voz que criou todas as coisas, a voz que acalma ventos e tempestades. Fala, Senhor, os teus servos ouvem, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, o título da mensagem hoje é Um Encontro em Emaús. E Lucas vai começar a sua narrativa aqui, nos dando algumas informações. Ele vai começar falando sobre o dia em que esses fatos aconteceram. E ele vai dizer, e naquele mesmo dia, que dia? Domingo. Olha só, o domingo glorioso da ressurreição. E em seguida ele vai dizer, naquele mesmo dia, dois deles, eles quem? Dois discípulos de Jesus. E nós precisamos começar esse texto entendendo que a narrativa de Lucas não está falando de qualquer pessoa. Não está falando de descrentes, de pessoas que foram indiferentes ao ministério, ao trabalho de Jesus na terra. Não está falando de gente que rejeitou o ministério de Cristo, não. Pelo contrário, ele está falando de gente que creu em Jesus, de gente que ouviu a sua voz e acreditou nele. Eles não eram pessoas comuns, eles eram discípulos.
Homens que, de alguma forma que nós não sabemos, tiveram a sua vida tocada e impactada pelo poder de Jesus. Homens que abriram seu coração para a mensagem do Evangelho. Homens que creram nele. E mais do que crerem, eles se envolveram com esse ministério, porque eles assumem uma posição de discípulos. Eles se envolveram com o ministério de Jesus. Quem é o discípulo? É aquele que reconhece a autoridade do mestre e se sujeita a ela. E se coloca em uma posição de aprendizado, alguém que estava disposto a caminhar com ele, a aprender dele, com ele. Quem é o discípulo? Alguém que se põe em um lugar de obediência, em um lugar de serviço. Normalmente o nosso tema, sempre no culto dos diáconos, né? O tema fala sobre serviço. E hoje eu quero falar sobre a experiência desses dois servos de Deus. Eles eram discípulos de Jesus. E o texto vai dizer que eles iam para Emaús. Irmãos, Emaús era uma aldeia que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. E a grande verdade que nós já precisamos entender aqui é que esses homens, esses discípulos de Jesus, eles estavam em um estado de dor, em um estado de tristeza, em um estado de perplexidade. Por quê? Porque o mestre em quem eles criam, a quem eles serviam, havia sido preso, humilhado, esbofeteado. O mestre em quem eles criam foi ferido, foi humilhado e, por fim, foi condenado e crucificado a uma morte maldita e vergonhosa, que era a morte de cruz. Eles estavam vivendo essa situação e todos esses fatos se passam em Jerusalém. Então faz sentido para nós pensarmos que era justo eles quererem sair daquele lugar. Faz sentido a gente pensar que eles estavam saindo daquele ambiente. Vai que na cabeça deles eles estavam assim, vai que a gente é o próximo. Porque pegaram o líder. A verdade é que nós não sabemos o motivo, mas o texto vai dizer que eles estavam saindo de Jerusalém. E o versículo 14 vai dizer que eles iam falando entre si de tudo aquilo que aconteceu. É interessante nós pensarmos que mesmo diante daquela decisão que eles tomaram de se moverem daquele lugar, de se afastarem daquela atmosfera, toda a perplexidade dos últimos acontecimentos segue com eles. Porque isso é uma verdade da vida, irmãos. Existem dores e frustrações que a gente passa, que chegam num ponto tão profundo que marca a nossa vida, que elas não dizem mais respeito ao ambiente, elas já foram internalizadas. E quando isso acontece, parece que a gente não tem mais para onde fugir. A gente sai daquele ambiente, mas aquela situação nos acompanha. E é o que esses homens estão vivendo. Eles estão indo, mas os acontecimentos de Jerusalém os acompanham nessa jornada. Sabe o que é interessante? O versículo 15 vai dizer assim: e aconteceu que, indo eles falando entre si, eles estavam indo, eles estavam se movendo. Diante das tragédias da vida, às vezes chega um ponto, irmãos, que a gente precisa seguir em frente, que a gente precisa caminhar, que a gente, é aquele ditado, vida que segue. A gente precisa continuar. Mas, às vezes, nós estamos tão afetados por aquilo, nós estamos tão desorientados diante de tudo que acontece, que a gente até se move, mas parece que não tem avanço. Você sente o cansaço da caminhada, mas parece que você não está rompendo, não está avançando. E o versículo 15 vai seguir dizendo que esses homens iam fazendo perguntas entre si. Ou seja, havia questionamentos no coração desses discípulos. Lembre-se, não estamos falando de pessoas indiferentes ao ministério de Cristo, estamos falando de discípulos de Jesus, de servos de Jesus. Eles iam fazendo perguntas entre si. Meu irmão, não se engane. Existem momentos difíceis na vida dos discípulos de Jesus. Não se deixe enganar por esse evangelho de só vitória. Discípulo de Jesus, às vezes, também caminha confuso. É o que acontece com esses homens aqui. Servo de Deus, às vezes, está cheio de perguntas sem resposta. Nós passamos por isso na nossa vida, irmãos.
E tem horas que tudo que a gente queria era entender o que é que está acontecendo. E esses homens vão caminhando entre si e fazendo questionamentos. E não é difícil a gente pensar que dentro desse quadro, dessa conversa deles sobre os fatos, são nesses momentos que às vezes a gente questiona até mesmo a nossa fé, quando a gente caminha assim. Não é difícil a gente pensar que um deles pode ter virado para o outro e falado assim: será que valeu a pena seguir esse Nazareno? Eita, Cleopas, será que não foi tudo ideia da nossa cabeça? Será que tudo não passou de ilusão? Ah, irmão, quem de nós já não viveu isso? Ô, Senhor, renunciei tanta coisa pelo Senhor, será que está valendo a pena? Tanta renúncia, tanta entrega, Senhor, será que valeu a pena? E é assim que eles estavam vivendo, e muitas vezes nós também caminhamos assim, cheios de porquês, tentando entender o que aconteceu, cheios de perguntas sem respostas. Assim estava o coração desses discípulos. Só que o texto vai continuar dizendo que o mesmo Jesus se aproximou deles. O assunto chegou. O mesmo Jesus de quem eles falavam se aproxima deles. Sabe uma lição que esses discípulos nos ensinam? Falar de Jesus atrai a presença dele para nós. Ah, irmãos, e eles nos ensinam mais uma coisa. Nós precisamos cultivar conversas das quais Jesus possa participar. E além disso, nós precisamos ter companheiros de caminhada, nós precisamos caminhar com pessoas com as quais nós podemos falar sobre Jesus. Porque muitas vezes nós estamos cultivando pessoas nas nossas vidas, que a gente fala de política, a gente fala de filmes, de séries, a gente fala de televisão, de futebol, rola uma fofoquinha, fala da vida dos outros, mas se falar de Jesus, o assunto acaba. Parece que Jesus não cabe na conversa. Se falar de Jesus, a gente já fica chato, religioso, fanático. Esses discípulos estão nos ensinando que nós precisamos cultivar conversas das quais Jesus participa e caminharmos com pessoas que têm prazer em falar de Jesus. E o mesmo Jesus se aproxima deles. Mas existe uma coisa que nós precisamos saber nessa noite. Jesus não quer apenas ser o assunto da sua conversa. O nosso Jesus não é apenas um discurso na boca dos seus discípulos. Ele é o companheiro da jornada, porque ele se aproxima e ia com eles. Meu irmão, nós precisamos entender uma coisa. Jesus é muito mais do que um discurso. Nesse ambiente em que nós estamos hoje, nessa atmosfera de adoração onde nós estamos, você precisa estar convicto, meu irmão, de uma coisa: Jesus nesse lugar não é discurso, ele é presença. Jesus nesse lugar, ele não é apenas mencionado nas nossas canções ou citado nas nossas palavras, ele pode ser experimentado nessa noite, porque a presença dele é real nesse lugar. Aleluia! O mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Aleluia! Mas o versículo 16 vai nos trazer uma informação interessante. Porque Lucas vai continuar dizendo assim: mas os olhos deles estavam como que fechados. Irmãos, às vezes a decepção, a perda, a dor, elas podem cegar os nossos olhos diante da realidade da vida. Jesus não era uma impressão do lado deles, ele era uma presença, ele era uma realidade, mas os olhos deles estavam fechados diante dessa realidade. A dor pode nos cegar, irmãos. Às vezes a decepção, as lágrimas nublam os nossos olhos e a gente não vê. E nós caminhamos como que cegos, eles estão experimentando isso. E um pouco pior ainda. Lembra que eu disse que às vezes as dores não dizem mais respeito ao ambiente, elas internalizam? Muitas vezes, irmãos, quando isso acontece, nós estamos caminhando tão entristecidos, tão desanimados, tão angustiados, que a gente pensa que Jesus ficou lá atrás. Que a gente está sentindo
que Jesus ficou em um outro momento da nossa jornada, em uma outra época, em uma outra experiência. Irmãos, talvez esse ano você passou por isso. Talvez esse ano você precisou enfrentar desafios tão grandes, dores tão profundas que marcaram a sua alma, e que por muitos momentos, assim como eles, você também se questionou. Talvez, meu irmão, você foi exposto à vergonha, à humilhação, a dores que te marcaram de uma forma tão grande, que em muitos momentos você falou assim: cadê o Deus que eu sirvo? Onde que Jesus está? Deus, cadê o Senhor que me colocou nesse lugar e parece que me deixou sozinho? Quem de nós nunca passou por momentos assim? Isso acontece na jornada dos discípulos de Jesus. Onde está o Deus que eu sirvo? E parece que ninguém responde, né? Para piorar tudo, parece que ninguém responde. Irmãos, eu já falei isso aqui algumas vezes, mas eu preciso repetir que eu amo esse texto. O salmista, lá no Salmo 145, quando ele vai nos dar a localização de Deus, ele vai dizer: perto está o Senhor daqueles que o invocam. Ele não está longe, Ele está perto, irmãos. Então você precisa entender nessa noite: não deixe o desapontamento, não deixe até a maldade das pessoas ou a dor que você sofre te fazer pensar que o seu Deus está longe. Perto está o Senhor. O nosso Deus está junto, o nosso Deus está perto. Ele se achega ao aflito, Ele se aproxima do desesperado, Ele está junto do doente, Ele caminha com o angustiado, Ele se aproxima do sem esperança. Perto está o Senhor daqueles que o invocam. Quando a palavra de Deus vai falar o nome dele, ele é Emanuel. O nosso Deus é conosco. Você não está sozinho diante dos desafios e das circunstâncias da vida. Perto está o Senhor, perto está o Senhor. Ele é Emanuel, Deus conosco. Você não está sozinho, meu irmão. Não importa o que você está enfrentando, não importa as circunstâncias da sua vida, Ele está perto. Você crê nisso? Glória a Deus, aleluia. E no versículo 17, além de se aproximar e caminhar com eles, Jesus vai perguntar: por que é que vocês estão tristes? Irmãos, olha que coisa linda. Jesus, Ele não apenas se aproxima, Ele tem interesse. Jesus não apenas chega perto deles, Ele te percebe. Se tem uma notícia boa que nós podemos alegrar o nosso coração nessa noite, é que o grande Deus de toda a terra, poderoso e exaltado, quando Ele olha para esse lugar, Ele não nos vê como uma massa, Ele não nos vê como uma pequena multidão, Ele enxerga cada um de nós, Ele conhece cada coração, cada alma, cada história, Ele ouve cada voz, cada oração que é feita a Ele, Ele ouve, cada louvor que foi entregue, Ele escuta, cada coração Ele sonda, Ele nos vê por inteiro. Você não é insignificante diante do seu Deus. Ele nos olha, Ele nos percebe, e os olhos de amor dele estão sobre esse lugar. O nosso Deus nos vê. Aleluia! Ele está presente e Ele se importa conosco. Ele vai perguntar: por que é que vocês estão tristes? E depois Ele vai seguir perguntando. Gente, eu consigo sentir um toque de humor de Jesus aqui, porque eles estão falando dele, sobre ele. Ele pergunta: por que vocês estão tristes? Depois fala assim: que assunto é esse aí que vocês estão falando? Que conversa que é essa? Irmãos, e eu gosto que no versículo 18, vamos voltar para lá. Eu amo essa cena porque ela é muito irônica. E respondendo cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe das coisas que têm sucedido? Diante da pergunta de Jesus, que, diga-se de passagem, eles não sabiam que era Jesus. Até então era um viajante misterioso, né? Só faltou alguém perguntar: 2 denários ou um viajante misterioso? Era ele. Diante disso, Cleopas vai olhar para Jesus e vai falar assim: nossa, mas que homem desinformado, gente.
Isso deve estar usando o Facebook até hoje. Como assim? Você é peregrino em Jerusalém, você está aqui, meu filho, você não está sabendo as coisas que estão acontecendo? Que mundo que você vive? E ele vai perguntar para Jesus. E não é difícil a gente pensar uma coisa, irmãos. Talvez esses discípulos não estivessem muito bem. Eles estavam vivendo um momento difícil. E conjectura minha, mas Cleopas pode ter pensado assim: eu já não estou bom hoje, ainda vou ter que lidar com a ignorância desse homem. Só que a pergunta dele, só você que não sabe o que está acontecendo, não dizia respeito à ignorância do viajante, do peregrino, dizia respeito à ignorância dele. Sabe o que isso nos ensina, irmãos? Porque muitas vezes, nos nossos momentos de crise, a gente acha que sabe mais do que Jesus. E ele vai dizer, mas só você não sabe o que está acontecendo? E a partir do versículo 19, ele vai fazer um resumão ali para aquele peregrino dos fatos que estavam acontecendo. E Jesus vai perguntar assim, quais? Olha, gente, o próprio, quais? E aí Cleopas vai dizer assim, eles lhes disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Foi. As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta poderoso. Cleopas, quando vai resumir a história, para contar para esse viajante, ele não crê mais em um Jesus no presente. Ele vai falar que Jesus foi e que não era mais. Olha que situação, um discípulo de Jesus, alguém que creu em Jesus, está declarando que Jesus foi, mas que ele não era mais. E ele vai seguir a narrativa no versículo 20. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Irmãos, entregaram, crucificaram. Queridos, sabe o que a gente percebe aqui nesses homens? Que o entendimento deles, que a mente deles, os olhos estavam tão cegos, eles estavam com o entendimento tão fechado, porque eles estavam vivendo no presente, completamente presos ao passado. Eles estavam vivendo aquele dia, completamente conectados com os fatos do passado. Por isso que eles não estavam entendendo o que se passava ali. Todos os verbos que Cleopas vai usar para narrar a situação, tudo no passado. E aí, nós chegamos no versículo 21, que vai ser um versículo chave dentro dessa narrativa, porque esse versículo vai resumir o sentimento que havia no coração dos discípulos. E, provavelmente, eles não estavam falando só por eles, muitos poderiam compartilhar desse mesmo sentimento. Porque depois de falar que Jesus havia sido morto, ele vai dizer assim, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso, é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Nós esperávamos, não esperavam mais. Ele foi, esperávamos. Olha como ele não consegue mais ver um Jesus ali no presente. Irmãos, esse versículo vai resumir o sentimento que havia no coração dos discípulos de Jesus. E era um sentimento de frustração. Um sentimento de alguém que teve a sua expectativa frustrada. A verdade, irmãos, é que servo de Deus às vezes caminha frustrado também. Nós também somos vítimas de coração partido, de sonhos que às vezes não se realizam, de projetos que parece que a gente ia conseguir e não deu, de expectativas que a gente criou e estava quase lá, mas não aconteceu. Isso também se passa com os discípulos de Jesus. A verdade é que havia uma expectativa no coração deles a respeito de Jesus. Porém, era uma expectativa deles. Não foi Jesus que plantou essa expectativa no coração deles. A expectativa deles era humana, terrena e destoava do propósito de Deus para aquele momento.
Nós precisamos entender uma coisa: todas as vezes que eu e você nutrirmos, gerarmos expectativas que são terrenas, que são humanas, que são transitórias, sem estarem conectadas com a eternidade, sem estarem conectadas com os propósitos de Deus, nós somos grandes candidatos à frustração. Nós podemos nos frustrar. Esses homens estão frustrados. Se a gente for entender melhor o que eles estão dizendo, sabe o que eles estavam dizendo para esse viajante, para esse peregrino de Jerusalém? Eles estão dizendo: olha, a gente acreditou nele, a gente criou expectativa nele, nós esperávamos que ele iria vencer Roma, mas agora parece que ele foi completamente vencido por esse sistema. Ele já está morto e enterrado. Mas sabe o que eles não sabiam? Porque, deixa eu te falar uma coisa, existem momentos que tem muita coisa que a gente não sabe. Sabe o que eles não sabiam, irmãos? Enquanto esses discípulos esperavam que Jesus vencesse Roma, ele já havia vencido a morte e o inferno. E lá na frente, Paulo vai celebrar: tragada foi a morte na vitória. Enquanto esses discípulos, irmãos, queriam alguém que tirasse César do trono, Jesus já havia destronado principados e potestades, os expôs publicamente, rasgou a dívida que era contra nós e triunfou sobre eles. Oh, aleluia! Enquanto eles esperavam um líder que tirasse César do trono, ele está sentado no lugar mais alto, no trono eterno dos céus, é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Eles esperavam que Jesus seria aquele que iria remir Israel. O que eles ainda não sabiam é que ele já havia comprado para si homem de toda tribo, língua, povo e nação. Não era só para Israel, era para todas as nações da terra. Era para o Brasil, era para Contagem, é para sua casa, é para sua família. O nosso Redentor vive. Aleluia! Ei, irmãos, tem muita coisa que a gente não sabe. Eles estavam tão frustrados, porque eles esperavam que Jesus seria aclamado pelos homens como rei em Jerusalém. E tem um versículo que eu gosto muito. Lá em Apocalipse, capítulo 11, João vai dizer assim: e houve grandes vozes nos céus que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para sempre. Meu querido, Jesus é maior do que a sua expectativa. Não deixe o seu pouco entendimento te cegar. Não deixe a sua visão limitada te cegar. Jesus é maior do que o que você espera dele. Jesus tem mais poder do que aquilo que você imagina. Irmãos, a nossa visão limitada não limita o poder do nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. E Cleopas vai concluir o seu discurso dizendo assim: e hoje já é o terceiro dia que essas coisas aconteceram. Eu acho interessante aqui, porque na mente desses discípulos, eles estavam atualizando um viajante desinformado, mas com acontecimentos de 3 dias atrás. Mas na cabeça dele, ele estava trazendo ali a informação. Sabe o que a gente entende? Não era mais sexta-feira, era domingo. E eles ainda estavam lá. Irmãos, muitas vezes nós estamos vivendo assim. Muitas vezes nós estamos seguindo a nossa jornada, estamos caminhando, estamos seguindo em frente, mas vivendo a frustração de um único dia em todos os outros. Já é domingo, mas nós ainda estamos vivendo a sexta-feira. É o que aconteceu com esses homens aqui. Irmãos, realmente, nós precisamos ser justos. Aquela sexta-feira foi terrível. Imagina acreditar em Jesus e saber que Ele morreu crucificado. Imagina depositar toda a sua esperança nele, mesmo que com expectativas erradas, e entender que Ele está morto. Aquela sexta-feira foi terrível, foi avassaladora, mas ela já passou. Muitas vezes nós estamos vivendo presos, amarrados às dores, às aflições do nosso dia mau.
Muitas vezes já passaram-se meses, já passaram-se anos, e nós estamos vivendo, remoendo toda a amargura de um único dia. Deixa eu te perguntar uma coisa: quantos dias o Senhor já te deu depois do seu dia mau? Quanto tempo já se passou desde que isso aconteceu? E pelo poder do Jesus crucificado e glorificado e ressurreto, o Evangelho de Jesus nos desafia hoje a rompermos com essas correntes do passado, a rompermos com essas correntes e avançarmos. A sexta-feira já passou, mas existe um domingo de ressurreição para você viver. A sexta-feira já passou, mas existe a celebração de um domingo. Ele ressuscitou! Aleluia! Aquele que suportou a dor da sexta-feira já estava manifestando a glória no domingo, irmãos. Aleluia! Deixa eu te falar uma coisa. O Evangelho é boa nova. O Evangelho é novidade de vida. Nós precisamos colocar essa palavra no nosso coração hoje e entender que existe um novo dia raiando sobre a nossa história. Existe um domingo para você celebrar. Deixa as dores do passado. Deus tem um dia novo, tempo novo, coisa nova, unção renovada sobre a sua casa, sobre a sua família. É domingo, sai da sexta-feira em nome de Jesus. Tem coisa nova de Deus para a sua história, meu irmão. O Senhor te desafia hoje a romper com esse dia mau e viver a glória do domingo. Aleluia! E muitas vezes você está tão preso assim, porque você só tem a sexta-feira ainda. Às vezes, ciclos se fecham repentinamente sem que a gente espera. E a gente só tem um caminho e a dor do que aconteceu. Mas o Senhor fala para mim e para você nessa noite: a sexta-feira já passou. Deus tem coisa nova diante de você. E se você só tem esse desfecho terrível, saiba hoje que a história não acabou. Porque a palavra de Deus diz assim: talvez você não saiba, mas sou eu que sei os planos e pensamentos que tenho a seu respeito. Pensamentos de bem e não de mal, para te dar esperança e um futuro. Deus tem coisa nova para a nossa história. Aleluia! Aleluia, Ele sabe os pensamentos que Ele tem ao nosso respeito. Tem muita coisa que você não sabe, tem muita coisa que você ainda não entende. Você talvez ainda tem muitas perguntas sem respostas, mas Ele ainda tem plano, Ele ainda tem projeto, ainda tem coisa acontecendo. O céu está se movendo, você só não sabe ainda. Mas creia que o nosso Deus já venceu a sexta-feira. Amém? Aleluia! E é interessante, irmãos, que dentro desse quadro, desses homens com o entendimento tão obscurecido, com os olhos tão fechados, um fato muito importante acontece. Porque antes de nós chegarmos nesse versículo, Lucas vai narrar justamente as experiências da ressurreição. As mulheres foram ao sepulcro, tiveram visão de anjos, e esses discípulos sabiam disso. E ainda assim, eles, por estarem tão presos a tudo aquilo, por um entendimento tão limitado, eles ignoraram completamente o poder que já estava manifesto entre eles. O que já havia acontecido naquele mesmo dia. Ou seja, a pedra do sepulcro já tinha rolado. As mulheres já tinham ido lá e visto os anjos. Os anjos resplandecentes perguntaram: por que procuras entre os mortos aquele que está vivo? Os discípulos correram lá, encontraram o lençol dobrado, mas ele não estava mais lá. A morte já tinha sido vencida, a sepultura já estava vazia, e eles ignoraram completamente tudo isso. Olha como a dor pode cegar a nossa visão. Você precisa crer que ainda que você esteja caminhando com dificuldades e com dores, o nosso Deus está operando. Ele não foi paralisado, a morte não segurou, a sepultura não segurou, os grilhões do inferno não seguraram, Ele ressuscitou. A sepultura está vazia, tragada foi a morte na vitória. Mas eles ignoravam completamente tudo isso. E aí chega um ponto, a gente chega na narrativa no versículo 25,
que Jesus vai olhar para eles e vai dizer: honestos e tardos de coração, para crer no que os profetas disseram. Se Jesus fosse mineiro, ele ia falar assim: ah, nem. Vocês é jacu demais. Boca aberta, cria tipo. Presta atenção, só. Que lerdeza que é essa que vocês estão nela? Mas, como ele era judeu, ele falou honestos e tardios de coração. Irmãos, é como se Jesus tivesse perguntado para eles assim: como que vocês esqueceram de tudo que foi dito? Como que vocês não se atentaram para tudo que os profetas falaram? Vocês não conseguiram crer naquilo que está escrito? Pois é, né, irmãos? Como que a gente esquece? Como que nos momentos de dificuldade a gente não lembra que existem palavras liberadas sobre nós? Como que nos momentos de dor a gente não lembra de tudo que os profetas falaram? A gente não lembra que existem palavras a nosso respeito mencionadas aqui. A gente está pensando: nó, que burro, dá 0 para eles, e às vezes a gente faz a mesma coisa. Como que a gente esquece? Como que nos momentos de crise da vida a gente não lembra que Ele é fiel e cumpre tudo o que Ele fala? Como que nos momentos de dor a gente esquece que Ele é bom em todo tempo? Como que a gente esquece daquilo que foi dito ao nosso respeito, que tem promessa do Senhor sobre nós? Honestos e tardios de coração. Como que a gente esquece, irmãos? Como que nos momentos de desamparo da vida a gente ousa achar que está sozinho e questionamos até mesmo o amor de Deus por nós? Como que a gente esquece? É a pergunta. Mas é interessante nós pensarmos que Jesus, Ele aqui vai restaurar esses homens à sua condição de discípulos novamente. Porque a Bíblia vai dizer, o texto vai dizer, que começando lá de Moisés e passando por todos os profetas, Jesus vai fazer uma pregação expositiva para esses homens. Como Jesus é lindo, né, irmãos? Como o amor dele é maravilhoso. Ele vai restaurar, restituir esses homens à sua posição de discípulos e vai lhes ensinar de novo. E vai ensinar mais uma vez. Sabe por quê? Porque em seu amor e em sua misericórdia, Jesus não deixa ninguém para trás. E muitas vezes, quando nós agimos como loucos, agimos como nécios, quando parece que a gente caminhou com Ele tanto tempo e ainda não aprendeu nada, ainda não entendeu nada, Ele está disposto a se achegar a nós e ensinar de novo, e falar de novo, e corrigir de novo, porque Ele nos ama, porque nós somos discípulos dEle. E Jesus vai restaurar esses homens a essa posição de discípulos outra vez. E para a gente concluir, vamos fazer mais uma leitura a partir do versículo 28 agora. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais adiante. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, e deu-lhe. Abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com ele. Glória a Deus! A jornada estava chegando ao fim. O cardio já estava pago, né? 11 quilômetros até Emaús. E aí, como eles já chegaram no destino, Jesus fez que ia adiante. E eles falam assim: fica conosco, Senhor. Senhor não, que eles ainda não sabiam. Senhor foi eu que acrescentei. Fica conosco, já é tarde. E Jesus atende o pedido deles, porque nós temos um Jesus que atende pedidos. Ele vai dizer: fica conosco. E Jesus vai ficar. E sabe o que eu acho interessante, irmãos? Essa história é uma história que mexe com o meu coração.
porque é uma história que vai começar com uma jornada confusa, cheia de questionamentos, com angústias, com dores expostas, com frustração. Ela começa em uma jornada assim, mas ela termina na mesa da comunhão. Sabe por quê? Porque Jesus não tem para mim e para você apenas um lugar de serviço, Ele tem para nós um lugar de plena comunhão com Ele. Ele não nos chama só de servo, Ele também nos chama de amigos. Ele quer estar junto, Ele quer estar perto. Existe um lugar na mesa preparado para você junto dEle. Aleluia! Nós somos mais que servos. Irmãos, e esses homens, eu gosto de pensar que eles estavam tão confusos, buscando alguma coisa ali, e Jesus não os leva a um lugar de entendimento imediatamente. Como aconteceu, por exemplo, com Maria. Maria estava no sepulcro, viu um homem, pensou que era o jardineiro, falou assim: me fala, onde você colocou Jesus? Onde que está meu mestre? E Jesus fala assim: Maria. E ela responde: Rabone. Como dizia Ana Paula Valadão: meu Jesus ressuscitou. A ficha caiu na hora. Eles não. Jesus explicou a Bíblia inteira para eles, eles não entenderam. Jesus não os leva a um lugar de entendimento imediatamente, mas Jesus os leva a um lugar de comunhão, porque na comunhão Ele nos supre de todas as coisas. Talvez você tenha caminhado buscando tantas coisas, mas uma coisa só é necessária: a mesa da comunhão. Porque na comunhão Ele te supre, na comunhão Ele te restitui, na comunhão existe entendimento para as nossas vidas, na comunhão nós o reconhecemos, na comunhão os nossos olhos são abertos, na mesa da comunhão existe cura para as nossas dores mais profundas, na comunhão com Ele o nosso coração volta a queimar pela palavra. Na comunhão com Ele todas as coisas encontram sentido. Na comunhão com Ele todos os nossos questionamentos se calam. Na comunhão existe direção para a nossa vida. Na comunhão Ele te posiciona no lugar certo. Eu não sei o que esses homens foram fazer em Emaús, mas fato é que eles se afastaram do núcleo dos discípulos. Mas assim que eles vão, experimentam a comunhão e reconhecem Jesus, eles voltam imediatamente para lá, porque a comunhão com Ele vai nos colocar no lugar de discípulos outra vez, na posição de obediência, na posição de serviço. Irmãos, na comunhão tem testemunho para você contar, porque esses homens vão para Emaús com uma narrativa triste, de morte, de dor, mas na volta o assunto é diferente. Na comunhão tem experiência nova para as nossas vidas, na comunhão tem vinho novo de Deus para nós, na comunhão tem cântico novo para a sua história, testemunhos daquilo que Ele fez, irmãos. Na comunhão a fé é renovada. Na comunhão você finalmente vai entender que Ele é muito maior do que o que você pensava. Quanto mais perto nós estamos dEle, mais da grandeza nos maravilha, mais da presença nos envolve. Quanto mais nós estamos perto dEle, mais a glória manifesta nas nossas vidas. Fique de pé, querido, vamos orar. Na comunhão, nós enxergamos um Cristo glorificado. Na comunhão nós podemos desfrutar da presença daquele que venceu a morte e o inferno. Na comunhão a glória dele resplandece sobre nós e nós somos transformados de glória em glória. Querido, eu creio que hoje o Senhor tem uma mesa preparada nesse lugar. E Ele convida cada um de nós nessa noite a um lugar mais junto dEle, a um lugar de comunhão. Eu não sei como você chegou aqui, meu irmão. Eu não sei quais dores têm afligido o seu coração, como tem sido a sua caminhada na vida, mas o Senhor te chama para a mesa nessa noite. Oh, Espírito Santo de Deus, nos conduz a esse lugar que o Senhor já tem preparado para nós, Jesus. Cada um que está aqui nessa noite, atrai o nosso coração para a Tua presença, Jesus. Atrai o nosso coração para esse lugar de comunhão.
Ei, nessa noite Jesus quer transformar você pelo poder da comunhão. É no partir do pão, é na presença. Talvez você precise de tantas coisas, mas Ele faz um convite para você. Se aproxima um pouco mais, vem um pouco mais. Aqui tem resposta para a sua vida, aqui tem entendimento para a sua mente. Oh Jesus, leva-nos a esse lugar onde o nosso coração queima pelo Senhor. Espírito Santo de Deus, nós invocamos a Tua presença sobre esse lugar. Atraia cada filho seu para mais perto nessa noite. Em nome de Jesus, Pai. Quebra com as correntes do passado. Na autoridade do nome de Jesus. Que comece a se quebrar correntes de dor, de amargura. E conduza-nos ao domingo da celebração. Ao domingo da ressurreição. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Com as suas próprias palavras, diga: Senhor, eu quero ir. Se o Senhor me chama, eu vou, Senhor. Queremos nos achegar a Ti, Jesus. Oh, nos aproxime desse lugar, Senhor. Nos aproxime desse lugar. Ele nos chama para a mesa nessa noite. E Ele te chama para a mesa, para um lugar de comunhão, onde o nosso coração é incendiado e os nossos olhos se abrem. E Ele te chama para a mesa. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa.
está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Reconhecemos quem Tu és. De honra. Reconhecemos quem Tu és. De honra. Reconhecemos quem Tu és. Lugar de honra. Reconhecemos quem Tu Toca nos nossos corações, Jesus. Faz queimar de novo, faz arder de novo. Vem com Teu fogo, o fogo da presença. Toca, Jesus, toca, Senhor. Faz o nosso coração queimar de novo. Abre os nossos olhos, ilumina o nosso entendimento, quebra as correntes do passado e conduz os Teus filhos a uma nova dimensão de glória, de poder, de autoridade, de fé renovada. É a Tua presença que nós desejamos nesse lugar, Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós, Jesus, porque Ele está na casa. Nós cremos que a Tua presença é uma realidade aqui, Jesus. Não nos deixe indiferentes ao Teu mover, Jesus. Não nos deixe indiferentes à Tua presença. Queremos ver a Tua glória, queremos ver a Tua face, queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Nos conduz ao lugar da comunhão. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos
nossos corações queimam de amor, queimam de amor Amor por ti. e a partir do pão os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Quem tu és, reconhecemos quem tu és, reconhecemos quem tu és. Tome lugar de honra, quem tu E nós nos prostramos diante de quem Tu és, Jesus. Nós reconhecemos a Tua grandeza, nós reconhecemos a Tua autoridade, nós reconhecemos o Teu amor nas nossas vidas, ainda que nas nossas frustrações, ainda que nas nossas decepções. Tu és fiel, bem sei que tudo podes e nenhum dos Seus planos podem ser frustrados. Nós reconhecemos nessa noite e nos rendemos diante do Teu governo, diante da Tua autoridade. Tu és aquele que venceu a morte do inferno. Digno és, Senhor. Tu és digno. Receba a honra, receba a glória, a nossa adoração. Tome o Teu lugar de honra em cada história aqui representada. Tome o Teu lugar de honra nas nossas vidas, Jesus. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Quem foi abençoado com essa palavra, irmão? Tem muito crente que está caminhando sem o coração arder mais. O coração não arde mais. Está caminhando no automático. Está caminhando porque já se acostumou, mas o coração não tem mais aquele fogo. E nessa noite Deus está falando conosco. Nessa noite Deus está novamente colocando um ardor no nosso coração. Mas eu quero dizer que o ardor que Deus coloca, veja bem, a gente vem num culto como esse, a gente sente a presença de Deus, a gente é avivado, a gente é tocado, mas se a gente não der manutenção, lá para quinta ou sexta-feira você já não sabe mais o que você sentiu hoje. Eu estou sendo otimista. Às vezes na segunda-feira a gente já perde o ardor. Mas nós vimos aqui nessa noite, irmãos, o caminho. Jesus está conosco. O que nós vamos fazer com isso? Veja, Jesus fez aquecer o coração, tinha a palavra. Tem crente que não lê mais a Bíblia e espera que o coração arda. Não vai arder nunca, irmão. Não tem madeira, não tem combustível para queimar, não vai arder. Tem crente que deixa a Bíblia a semana toda guardada, lembra no domingo. Não, meu irmão, comece a ler. Aí você diz assim, mas o meu coração ainda está... Não, enquanto Jesus falava, o coração não ardia ainda não, só ardeu. Quando eles perceberam, Jesus está falando como o coração continua, mas a percepção veio posteriormente. Então vá alimentando seu coração. Chega um momento que você vai ter o momento da decisão. Deixa Jesus ir para frente ou chama ele para ficar mais um pouquinho. Deixa Jesus continuar a viagem. Se ele não tivesse convidado, Jesus tinha continuado. E ele disse, Jesus, fica conosco aqui mais um pouco. Mais um pouco. É aquele tempo que a gente diz assim, deixa eu ficar com Jesus um pouco.
e a gente desliga o celular, e a gente fecha a porta do quarto, e a gente vai ter com Deus. Irmãos, e quando isso acontece, quando a manutenção acontece, o coração continua ardendo. Então não permita que o coração fique gelado, não permita que o coração fique frio. Crente, irmãos, não pode perder isso. Amém, irmão? Amém? Porque isso está assim, ó, um pingo da pessoa desviar. Eles deviam estar em Jerusalém, não era? Jesus deu uma ordem: ficai em Jerusalém. Tem que ficar em Jerusalém. Jesus tinha dito: olha, o Filho do Homem vai ser crucificado, tá, mas ressuscitar, ele vai aparecer para vocês, então fica aqui. Era para ficar. Eles já estavam voltando, mas Jesus, ainda bem que ele sempre vai atrás da gente. Glória a Deus. Obrigado, Stephanie, por essa palavra. Eu queria convidar aqui os diáconos, eles têm algo para... Que pregação, irmãos. Boa noite, a paz do Senhor. O Senhor está o tempo todo com a gente. Desde o início, Ele explicava para os discípulos o que ia acontecer, mas eles não creram depois que aconteceu. Às vezes a gente fica assim também, né? Não crê que Jesus pode fazer milagres nas nossas vidas. Amém? Obrigado, Esther, pela pregação. Deus abençoe. Estenda a mão para cá, irmão. Vamos fazer uma oração? Senhor, muito obrigado pela vida da sua serva, Pai. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem sempre usado a sua serva. Eu peço, Senhor, que o Senhor ponha, meu Deus, sempre sabedoria, ó Pai, meu Deus, no coração da sua serva, e que ela venha pregar sempre, meu Deus, a sua palavra com sabedoria, meu Pai, e com unção, Senhor. Que o Senhor derrama toda a bênção, toda a graça, meu Deus, toda a vida da sua serva, Pai. Que ela nunca se esqueça da sua palavra, que ela sempre esteja, ó Deus, aberta aos convites que serão feitos a ela, Pai, em todos os lugares, que ela esteja, meu Deus, sempre pronta para poder levar a tua palavra e engrandecer, exaltar o teu santo nome. É a minha oração nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, antes da gente orar, agradecendo a Deus por essa noite, quero lembrar que a fumaça não é do Santo dos Santos, mas é da churrasqueira que está ali fora, está subindo, irmãos, e você vai estar sendo abençoado e abençoando os jovens. Então tem boi, medalhão e coração. 3 por 20. Olha aí, dá para levar. Já tem aquele arroz de hoje cedo. Faz um mexidão, está tudo completo. Irmãos, estou muito feliz nessa noite. Um dos motivos é rever nossos irmãos Ciso, Grace e o grande, gigante João. Está ali, Deus abençoe, com a namorada. Pequenininho ele, né, irmãos? João. Irmãos, o irmão Ciso e a irmã Grace tinham conversado conosco, foi início desse ano. Foi, né? Eles tinham uma obra para ajudar. Uma igreja que solicitou a ajuda deles, e eles vieram aqui, conversaram conosco, e o coração da gente, claro, lógico, fica, né, sentido, porque são irmãos que a gente ama, mas eles estavam indo servir, ajudar na obra. As Dorcas estiveram até lá, né? Eu estive lá, levando a pastora Wanda, e parece que a obra lá já está caminhando bem, né? De maneira que os irmãos já estão liberados para voltar, glória a Deus. Então, seja muito bem-vindo. Vamos aplaudir a Jesus. Irmão Ciso, irmã Grace e João, que bom tê-los aqui novamente. Vocês são muito preciosos. Glória a Deus. A gente está sentindo a falta do seu glória a Deus aí, do seu aleluia. Estava ali, aleluia, do irmão Ciso, que está aqui. Está aqui atrás de mim. Que bom. Deus abençoe vocês. Eu sei que o Senhor tem usado a vida de vocês, como usou, e bom tê-los novamente aqui em nome de Jesus. Amém. Queridos, dê a mão quem está do seu lado. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus por essa noite. Aleluia. Que bênção, que culto abençoado. Mais uma vez, aos nossos diáconos e diaconisas, Deus continue abençoando a vida de vocês. Se você, meu amado, não pôde trazer sua primícia, traga durante a semana. Esqueci, pastor. Traz durante a semana, né? Deixa aqui na terça, deixa aqui na quinta.
porque nós já vamos montando as cestas básicas, tem muitas necessidades, e eu vou pedir para que você que não trouxe, por favor, não é porque você não trouxe hoje que você vai deixar de trazer, traga durante a semana, amém? E a gente vai estar montando agora por esses dias e já destinando àqueles que precisam. Vamos agradecer a Deus por essa noite em nome de Jesus. Pai, graças te damos por essa noite maravilhosa, esse culto abençoado, esse tempo de adoração, de louvor. Meu Deus, muito obrigado pela tua presença conosco, muito obrigado, Pai, porque cumpre sempre a tua palavra. Quando 2 ou 3 se reúnem em teu nome, ali o Senhor está presente, e o Senhor esteve, está e continuará conosco todos os dias, porque essa é a tua promessa. E agora eu te peço, Pai querido, que o Senhor venha abençoar a cada um dos irmãos, cada uma das famílias aqui representadas, levando o Senhor de volta, Senhor, aos seus lares em segurança, em paz. Deus, concedendo uma semana de vitória, uma semana de paz, uma semana de bênção, em nome de Jesus, meu Pai. Eu oro e te agradeço por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor ainda irá fazer no meio da tua igreja e no meio do teu povo. Assim oramos em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que o consolo e o conforto do Espírito Santo seja sobre todos nós, povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Irmãos, antes de terminar, esqueci o nome, como é seu nome? Vivian, por favor, Vivian. A Bia já está lá, João pode ir com ela, acompanha a Vivian. Os nossos irmãos já prepararam um lanche ali especial. Deus abençoe, Vivian. Deus abençoe você, querido. Dê pelo menos uns 3 abraços. 3. Se você não der 3, tem que voltar para dar os abraços.